Olá, meus feras em teologia! Bem-vindos mais uma vez à nossa sala de aula virtual, o Cantinho do Saber, Espaço do Conhecimento. Agora nós vamos para o quarto capítulo de nossa aula Panorama Pré-Reforma. E nesse quarto capítulo, nós vamos conhecer um pouco os pré-reformadores e o contexto que se encontrava a Europa no momento que estava para eclodir a reforma protestante. Então, vem comigo e bora estudar. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho para não atrapalhar a visão do slide de ninguém. Deixa eu fazer a minha mágica. Olha só a mágica. Ó. Pronto. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho e vamos para os nossos assuntos. Capítulo 4. Deixa eu escrever aqui na lousa. Capítulo 4. Os pré-reformadores. Nós vimos na aula anterior as transformações e a crise do catolicismo, que gerou alguns tentativas de reforma. Aqui nós vamos ver também algumas outras tentativas de reforma que foram trazidas por três grandes nomes considerados os pré-reformadores. O primeiro que vemos, os chamados também precursores da reforma, o primeiro grande nome que nós encontramos é de John Wycliffe. John Wycliffe, que nasceu no ano de 1329 e morreu no ano 1384, foi um clérigo inglês, professor da Universidade de Oxford. Ao ler a Bíblia nos seus originais, ao ler a Bíblia e fazer a comparação com o que a igreja pregava e com o que ela executava, ele espantou-se e começou a pregar, desenvolver um ensino baseado na Bíblia. Wycliffe costumava dizer que a igreja tem um chefe em Roma, mas o chefe que a igreja deve obedecer são as escrituras sagradas. Ele também afirmava que como o povo poderia saber disso? Se lesse as escrituras. Então era preciso que o povo soubesse ler e tivesse a Bíblia em suas mãos para poder examinar e fazer as comparações. Ele começou uma grande empreitada de traduzir a Bíblia. Ele traduz a Bíblia e forma um grupo para sair pelo Reino Unido ensinando as pessoas a ler e também ensinando a Bíblia a essas pessoas, levando partes da Bíblia para ensinar essas pessoas. Este grupo são chamados de os Lollardos e fizeram um grande trabalho. Mas olha o que acontece, não passou despercebido. A igreja leva John Knox a julgamento e ele é condenado. Ele escapa da fogueira, mas ele é condenado ao silêncio. Ele perde o cargo de professor na universidade, perde o seu cargo na igreja e tem que se retirar para uma pequena cidade ao norte da Inglaterra, onde ele vai morrer condenado ao silêncio. Mas os seus colaboradores, os Lollardos, foram duramente caçados e queimados na fogueira. E alguém que fosse encontrado com uma parte da Bíblia, com a Bíblia, ou mesmo uma página da Bíblia, ela é queimado. A Bíblia passou a ser um livro proibido da leitura. Mas as ideias de John Wycliffe ganharam o mundo, foram se espalhando, ainda que secretamente, e chegou na Universidade de Praga, onde um ilustre estudante chega ao cargo de reitor da Universidade de Praga, na Boêmia, hoje Polônia. Esse estudante é John Hus. John Hus se torna reitor daquela universidade e também o clérigo da cidade. Então, e ele, ao conhecer as ideias de Wycliffe e ao ler e estudar a Bíblia, começa a pregar vigorosamente na igreja e na universidade os erros, a denunciar os erros da igreja e a necessidade de se conhecer a Bíblia. Ele é convocado para o concílio em Roma, convocado a trazer as suas ideias e apresentar as suas ideias no concílio de Roma, o que era tentador, porque ele ingenuamente começou a pensar que era uma oportunidade que teria de apresentar, alertar a igreja dos erros para que a igreja corrigisse a sua rota.
ele recebeu um salvo-conduto, dizendo que ele podia ir a Roma, apresentar as suas ideias e voltar em segurança. Mas era uma armadilha. Ao chegar em Roma, ele foi imediatamente preso, colocado em uma cela imunda e, sem direito à defesa, foi queimado em praça pública. No momento do seu martírio, Jean Rus vai dizer o seguinte: isso aconteceu em 1415. Ele diz: hoje vocês estão matando um ganso, porque o nome Rus significa ganso. Ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará uma águia que vocês não poderão matar. No momento do seu martírio, Deus concede a Jean Rus uma visão, uma revelação, uma profecia. E exatamente 102 anos depois do seu martírio, eclode o fenômeno, o furacão chamado Martinho Lutero e a Reforma Protestante. Um terceiro precursor da Reforma que nós podemos conhecer e estudar um pouco é Giordano Savonarola, italiano da cidade de Florença, que viveu entre os anos de 1452 a 1498. Giordano Bruno era um monge dominicano e ele, ao estudar a Bíblia e ao examinar a igreja e a sociedade daquela época, ele se escandalizava com o secularismo e com os pecados da igreja e do povo. Ele começou a pregar vigorosamente santidade, que a igreja e o povo precisavam voltar-se à santidade. E ele pregava com tanto vigor que as pessoas começaram a seguir, e logo a maior parte da cidade estava seguindo Giordano Savonarola. E ele modificou aquela cidade, começou a mandar quebrar e destruir as imagens de escultura, a convocar o povo à santidade. Os bispos e as autoridades católicas fugiram da cidade. Sabe o problema? É que nessa cidade era a cidade de uma poderosa família, a família dos Médici. Era uma poderosa família, dona de praticamente toda a cidade. Essa família, uma das mais poderosas da Europa, ela conseguia colocar parentes como Papa. E o Papa que subiu ao trono nessa época, no trono lá de São Pedro, era um Papa da família dos Médicis. E a família pediu que desse um jeito em Savonarola. E o Papa convocou os exércitos papais poderosos, invadiram, venceram a resistência da cidade, capturaram Savonarola e ele foi enforcado e queimado em praça pública, como você vê nessa ilustração. E assim teve fim a este precursor da reforma interessante que foi Savonarola. Agora vamos combinar. Savonarola também cometeu alguns exageros, né? Ao condenar o intelectualismo e mandar queimar e destruir obras de artes e centenas ou milhares de livros, foi um exagero dele, né? Foi um exagero. Mas a sua busca de santidade é totalmente compreensível. Pois bem, a idade média está findando e a idade moderna vai começar. Como nós podemos identificar o início da idade moderna? A idade moderna, nós temos 3 datas que marcam o início da idade moderna. A primeira data é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, ou seja, os muçulmanos, em 1453. Uma segunda data é a fantástica conquista de Celta pelos portugueses, em 1415. E uma terceira data é a chegada de Colombo à América, em 1493. São 3 marcos importantes que podem demarcar o início da Idade Moderna. Ok? Porém, para a história do cristianismo, um evento que marca definitivamente o início da Idade Moderna são os eventos da Reforma Protestante de 1517. E essa reforma, ela foi possível porque Deus está no controle da história, está movendo todos os acontecimentos da história, de modo que algumas mudanças que ocorreram na Europa contribuíram para a razão ou razões da reforma. A reforma aconteceu, ela foi impulsionada por alguns acontecimentos, algumas mudanças importantes. Dentre delas, como já falamos em outra aula, foi as mudanças geográficas, testemunhada pelo período das grandes navegações,
Outras foram as mudanças políticas. Os países estavam desconfiados, estavam desconfortáveis com a Igreja Católica. Mudanças econômicas. Findou-se o feudalismo, surge um novo modelo econômico, o mercantilismo, e que dura 200 anos aproximadamente, até surgir o capitalismo. Surgem as mudanças sociais, com o crescimento das cidades e o surgimento de novas classes sociais, dentre delas a burguesia. E a burguesia é a classe que vai ditar todas as mudanças no mundo. Vocês podem ler muitas coisas negativas sobre a burguesia, mas o que acontece é que os grandes valores ocidentais foram produzidos pela burguesia. Que valores são esses, professor? Que valores são esses? Eu explico, gafanhoto. Democracia, Estado democrático de direito, direito à privacidade, direito ao culto, direito à religião, direito à liberdade. Tudo isso são pensamentos que foram trazidos e colocados em prática pela burguesia. Outro valor burguês é a própria Constituição. As constituições nacionais eram uma reclamação da burguesia, ok? Houve mudanças intelectuais com o surgimento das universidades, do Renascimento, e o gosto pelo estudo, pela ciência e pelas línguas originais que deixavam, mostravam a descaracterização da Igreja Católica, os seus erros e pecados. Mudanças religiosas. O povo da Europa estava cansado daquela igreja hegemônica, rígida, pétrica, cheia dos seus preocupado apenas com suas riquezas, com seu aparato, com a sua pompa. O povo desejava uma igreja que realmente procurasse fazer a religação do homem com Deus. Mudanças tecnológicas foram observadas, desde as mudanças das rodas dos rios, aí, ó, que transformava em verdadeiras fábricas movidas a hidráulica, né? A energia do vento aproveitada nos moinhos, nas caravanas. Mudanças tecnológicas foram aparecendo, entre elas a mais importante talvez, o surgimento da imprensa, que era a prensa de Gutenberg, que era a internet da época. E eu faço aqui uma observação: o protestantismo sempre foi a religião da tecnologia, sempre se soube aproveitar do melhor da tecnologia na sua época. E as mudanças espirituais. O catolicismo estava envolvido em escândalos, com seus líderes amantes das artes e do mundo. O povo ansiava por uma igreja que tivesse líderes voltados para Deus e para o cuidado com o povo. Essas foram razões que tornaram possível a reforma protestante. E a Idade Moderna vai começar trazendo a reforma protestante. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. E eu espero vocês lá em nosso espaço de aula para juntos conhecermos essa história. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.